como nós aprendemos a ler e a pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada. Se você ama pregar a palavra de Deus, se você ama falar do Evangelho, você precisa entender o que é exegese bíblica. Entender o que significa a palavra exegese bíblica, lógico, é sobre isso que a gente quer falar, é a cereja do bolo para você aprender a pregar de forma eficaz a palavra de Deus. Exegese significa você fazer uma análise do texto com o auxílio de algumas ferramentas simples, mas que, se você usá-las, vão te levar a um conhecimento bem mais profundo lá na fonte do texto, e aí você vai descobrir qual era a intenção e qual é a intenção do verdadeiro autor da Bíblia, que é Deus, quando mandou escrever o que foi escrito. De modo que, quando eu falo sobre exegese bíblica, eu estou querendo dizer que eu quero me aproximar do sentido original ao máximo. Quando você pega a palavra de Deus e começa a analisar de forma exegeticamente correta, você começa a analisar o texto, o contexto anterior, o contexto posterior, a historicidade que envolveu a época, o contexto cultural, social, por que foi dito, para que foi dito, para quem foi dito, e o resultado é muito melhor do que simplesmente eu pegar um texto aqui e começar a falar de coisas que nem estão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deturpar a palavra de Deus e eu vou causar um problema, às vezes, que vai passar gerações e não será consertado. Mas tem que ficar claro uma coisa também. Existem versículos bíblicos que não precisa de fazer exegese. Ela é muito simples, a tradução. Por exemplo, eu sou o Senhor, sou o seu Deus, cuido de vós. Qual é a dúvida nisso? A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não está difícil para interpretar isso. Invoca-me e eu te responderei, e eu vou te anunciar coisas grandes e coisas ocultas. Aonde está a dificuldade para interpretar isso? Olha só, guarda uma coisa. Quando a gente não faz exegese, a gente acaba fazendo exegese. Exegese, esse prefixo ei é colocar dentro do texto aquilo que eu quero. Aí, acabou. Aí o texto fala o que eu quiser falar. Aí eu falo que água hoje é água, mas amanhã eu falo que água é fogo. Depois eu falo que água é pau. Depois eu falo que água é pedra. Depois eu falo que água é vinho. Depois eu falo que água é sol. E isso não para nunca. A minha criatividade vai lá nas estrelas, entendeu? Então, quando eu não faço exegese, que é tirar do texto o que realmente Deus quer que a gente tire através das ferramentas de análise, eu acabo colocando, às vezes até colocando por intenção de colocar, tá? Tem aquele que coloca porque não sabe, né? É uma coisa. Agora aquele não. Quero colocar aqui isso porque isso significa isso e vai fazer isso. Eu vou colocar na cabeça de todo mundo que isso é isso. Aí, meu querido, para desfazer isso daí, às vezes o cara morre e a religião dele fica falando isso, ó, aos borbotões por anos e anos e anos. E aí vem a constatação depois, heresia. E como que ocorre uma exegese? Por exemplo, quando eu tenho uma revelação, eu leio o texto e digo assim, Deus me revelou aqui um sentido, um significado bem diferente. Aí sabe o que a gente acaba pregando? Alegorias, firulas, filosofias. A gente começa a viajar em textos bíblicos, daqui a pouco a gente está em outras dimensões. E chega um momento que a gente se perde. E para voltar para as Escrituras é muito difícil. Existe um vídeo aqui no canal chamado Além da Letra, onde eu explico detalhadamente aonde surgiu essa contracorrente, essa outra corrente, né? Que é a corrente da pregação alegórica, das pregações misteriosas, das pregações além da letra. A letra não importa, né? Não importa o que está no texto, não importa o que está escrito. Esse tipo de pregação, isso é coisa antiga. Isso surgiu lá na filosofia da Grécia. Quem acompanha o nosso canal já aprendeu isso. Isso surgiu lá nos gregos, passou por Platão, chegou para os judeus que, quando saíram do cativeiro, ao invés de voltar para Israel, pararam ali
ao norte do Egito, na cidade de Alexandria, essa maneira de interpretar o Velho Testamento por meio de alegorias, de figuras, começou lá em Fílon, um judeu filósofo, amante desse tipo de filosofia, dessa maneira de interpretar a Bíblia. Depois isso foi avançando, foi feita uma escola especializada em interpretar a Bíblia através de figuras, através de alegorias. Aí depois veio os pais da igreja e começaram a multiplicar essa mentalidade. Um dos seus grandes expoentes foi Orígenes, que, nossa, ele viajava demais. E depois que ele morreu, o rei da época, o imperador da época, acabou decretando ele como um herege. E esse tipo de mensagem alegórica, além da letra, misteriosa, o texto não importa tanto, o que importa é o que está escondido por trás. Isso foi perdurando até a Idade Média. E a Igreja Romana se apropriou dessa maneira de interpretar a Bíblia e deu no que deu. E aí chegou a Reforma Protestante, veio Lutero e todos aqueles homens usados por Deus para trazer o povo de volta para as Escrituras. O que muito líder religioso, muito pastor, muita mulher que prega a Bíblia também chama de revelação, na verdade, são compreensões distorcidas e muitas de propósito do verdadeiro sentido original do texto bíblico. Eu vou colocar num quadro aí agora para você ver que se você seguir isso daí, você vai acertar, você não vai errar. Anota aí. Guarda esses 4 pontos: texto, exegese para fora, o sermão e o resultado, vida. Creia. O texto sagrado de Deus, a sua palavra, ele já é totalmente revelado pelo Espírito Santo para você e para mim, sem nenhuma dificuldade, sem necessidade de somente ser analisada por seres espirituais, por homens espiritualíssimos que podem traduzir para você. Isso é conceito do pessoal lá da escola de Alexandria. Isso é gente que bebeu da água de Orígenes, né? Um dos precursores da pregação alegórica. Nada disso. A palavra de Deus ela é totalmente revelada e disponível para todos aqueles que querem ter um compromisso com Deus, querem ler a sua palavra, querem ouvir Deus falar. Você quer ouvir Deus falar? Você pega a Bíblia e começa a ler alto ela no quarto. Lê alto, Deus vai falar com você. Você quer ouvir Deus falar baixinho com você? Começa a ler o texto bíblico. O Espírito Santo vai encher o seu coração. O segundo ponto é a exegese para fora. Porque se for para dentro não é exegese. Para dentro é exegese. É heresia. É você colocar dentro do texto o que o autor do texto não mandou dizer. Então aqui, nesse ponto, é que muitas igrejas e muitos pastores eles erram. Na hora de fazer a exegese, que é para fora, tirar do texto bíblico, usando as ferramentas corretas da exegese, ao contrário, eles desprezam o texto bíblico, desprezam a maneira correta de interpretar a Bíblia e colocam tudo o que eles acham, que eles pensam, que eles querem. Pronto, o terceiro ponto é o sermão. É a própria exposição da palavra, é a própria pregação, é a própria comunicação das verdades de Deus, é a própria ministração da palavra para aqueles que vão ouvi-la e receberão de Deus a vida, a libertação, a cura, a saúde. Se existe alguma iluminação, alguma revelação, na hora é nesse passo do sermão para a produção de vida. E a revelação não é porque a exegese inventou, não, é porque o texto revelado foi examinado corretamente, o sermão foi preparado com base nas ferramentas da exegese de forma correta, e aí a revelação bíblica, ela cai como vida, como cura, como libertação na hora que ela está sendo comunicada. É isso, queridos, não há o que inventar. E a ideia é sempre a mesma, é analisar o texto, o contexto anterior, posterior, o aspecto cultural, social da época, para quem foi escrito, por que foi escrito, para que foi escrito. São perguntas que quando você faz para o texto traz de volta para você as informações. E quando você ora, o Espírito Santo ele te esclarece, ele te revela todas as coisas preciosas que já estão reveladas aqui nas santas e sagradas letras que é a palavra do nosso Deus. Entendeu?
Então, para fechar com chave de ouro o nosso estudo de hoje, primeiro, 3 coisas. A metodologia: defina o sentido do texto de forma correta, conforme a gente já ensinou. 2, registre, anote as informações que o texto vai falar para você. E 3, é hora do sermão propriamente dito. É a hora de pregar, de comunicar, de ministrar aquilo que só a palavra de Deus pode fazer por mim e por você. Qualquer um pode pregar a palavra de Deus. Qualquer um de nós. Se você ama a palavra de Deus, se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, se você entendeu quando Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, discípulo faz discípulo. Pregue o Evangelho, mergulhe na palavra de Deus, ore a Deus, creia nessa palavra, pratique a forma adequada de interpretar as Escrituras e Deus vai te abençoar muito. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, manda para todo mundo. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!